E aí estamos de volta para a parte 2 de nossa aula sobre logaritmos. Na aula anterior eu disse que em algumas situações o logaritmo não existe. Então vamos falar um pouco sobre isso. Ou seja, quais são as condições de existência de um logaritmo. Quando é que um logaritmo existe? Quando é que ele não existe? Então, nós já vimos que a gente escreve o logaritmo como sendo, por exemplo, o logaritmo de b na base a. Quando é que esse logaritmo vai existir? São duas condições. A primeira condição, este b tem que ser maior do que zero. Então nós não temos logaritmos de números negativos. E o segundo, este a tem que ser maior do que zero e tem que ser diferente de 1. Então nós não temos logaritmos de números negativos, nem de bases negativas e também se ele tiver como base 1. Então, por exemplo, vamos aqui assumir que eu tenha que calcular o logaritmo de x mais 5 na base x menos 2. Quando é que esse logaritmo existe? Em que situação esse logaritmo vai existir? Bom, esse logaritmo vai existir quando este b for maior do que zero e quando este a for maior do que zero e também diferente de 1. Então, o que a gente tem que fazer para saber quando é que ele existe? Ele vai existir, então, quando a gente resolver esse problema. Então, eu tenho que garantir aqui nessa primeira condição que x mais 5 seja maior do que zero. Se x mais 5 é maior do que zero, como é que eu resolvo isso aqui? Eu vou jogar o 5 para cá. Então, x maior que menos 5. Ou seja, esse logaritmo que eu quero calcular, o logaritmo de x mais 5 da base x menos 2, só vai existir se esse x for maior do que menos 5. Porque se for, por exemplo, x menos 10, se x é menos 10, eu teria aqui log de menos 10 mais 5 na base x mais 2. Desculpa, x mais 2 não, x menos 2. Opa, peraí. X... Poxa, peraí, eu tô aqui. Vocês não estão vendo, mas tá aparecendo aqui um negocinho chato. Menos 2. Se eu efetuar essa conta, eu tenho log de menos 5 na base x menos 2. E nós já vimos, nesta condição inicial, que esse b não pode ser negativo. Então, para que esse logaritmo possa ser feita a conta, ou seja, se eu posso transformar ela numa equação exponencial para resolver, somente se esse b for maior do que zero. E neste caso, o x tem que ser maior do que menos 5. Para a segunda condição, eu tenho que esse x menos 2 tem que ser maior do que zero e x menos 2 tem que ser diferente de 1. As duas coisas simultaneamente. Então eu tenho que x tem que ser maior do que 2 e x tem que ser diferente de 1 mais 2, x tem que ser diferente de 3. Então, por essa condição da base ser positiva, ela tem que ser maior do que 2. Agora, pela condição dela não ser também essa base 1, ela tem que ser diferente de 3. Então, como é que eu vou concluir quais são os valores de x que fazem com que esse logaritmo existe? Porque ele tem que ser maior do que menos 5 por causa desta condição. Tem que ser maior do que 2 por causa desta condição. E tem que ser diferente de 3 por causa desta condição. Então, o que eu vou fazer aqui
é nossa linha dos números reais. Menos infinito, mais infinito. Na primeira condição, nós vimos que ele tem que ser maior do que menos 5. Não pode ser igual a menos 5. Porque se ele for igual a menos 5, isso aqui daria 0. E eu sei que tem que ser positivo. Então eu não vou incluir o menos 5. O 5 é bolinha. E tudo isso aqui são valores que podem ser de x. Na nossa segunda condição, novamente nossa linha dos números reais, e eu tenho lá o 2 e o 3. Ou seja, eu quero que todos os números tenham que ser de x maior do que 2. Então todos esses números aqui maior do que 2 podem ser. Não quero o 2. E não pode ser o 3. Então o 3 não pode entrar. Então tem que ter um aberto aqui no 3. Então, olhando essas duas, qual é a solução para esse sistema? Eu não posso pegar nenhum número entre menos 5 e 2. Porque se eu pegar entre menos 5 e 2, ele é possível para este, mas não é possível para esse. Então, vão ser todos os números acima de 2. Então, a solução para esse sistema, vão ser todos os números de 2 até infinito, com exceção do 3. Ou eu posso reescrever também dizendo que são todos os números pertencentes a reais, tais que x seja maior do que 2 e x diferente de 3. Vamos fazer aqui outro. Por exemplo, o log de x ao quadrado menos 4x menos 5 na base x menos 2. Esse logaritmo existe em que situação? Bom, nós já vimos que este componente daqui, que eu chamei de b, tem que ser maior do que 0. E este componente aqui, que é a, tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Então, essa aqui seria a primeira análise de condição, essa aqui seria a segunda. Então, na primeira análise nós temos que x2, o x ao quadrado, menos 4x menos 5, tem que ser maior do que 0. Como é que eu resolvo? Bom, eu tenho que transformar isto numa equação e resolver a equação do segundo grau, x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a 0. Para resolver a equação do segundo grau, tem que calcular o delta para ver se tem raiz. E o delta é b ao quadrado, que é 16, menos 4, vezes 1, que é o a, vezes c, que é menos 5. Delta é igual a 16 mais 20, delta é igual a 36. Como é maior do que 0, significa que esta equação quadrática tem duas raízes. Quais são as duas raízes? Bom, a raiz é dada por x igual a menos b, então é menos b, b é menos 4, mais ou menos a raiz de delta, que é 36, sobre 2a, que é 2 vezes 1. X é igual a 4, mais ou menos 6, porque a raiz de 36 é 6, tudo isso dividido por 2. Então eu tenho que x' é 4 mais 6, 10 por 2 igual a 5. E eu tenho que o x duas linhas vai ser 4 menos 6 menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Para a parte 2, eu tenho que x menos 2 tem que ser maior do que 0. E x menos 2 tem que ser diferente de 1. Logo, x tem que ser maior do que 2, por causa da condição dele ser positivo. Mas ele tem que ser diferente de 1 mais 2. X tem que ser diferente de 3, em função da condição que esse número não pode ser 1. Vamos juntar as duas análises agora. Então, eu tenho como primeira condição
fazer aqui a linha dos números reais, mais infinito, menos infinito, e eu tenho as duas raízes, menos 1 e 5. Como essa equação quadrática tem o a maior do que zero, significa então que eu tenho a parábola voltada com a boca para cima. E eu sei que os valores acima são positivos e os valores abaixo da linha são negativos. Como nessa aí na equação eu quero os valores maiores do que zero, eu quero os valores positivos. Então os valores positivos são todos esses para cá e para cá. E não vou incluir nem o menos 1, nem o 5. Porque incluí-los seria dizer que ele podia ser igual a zero. E eu não quero que seja igual a zero, eu quero que ele seja maior do que zero. Para a segunda condição. Fazer aqui a linha dos números reais. Mais infinito, menos infinito. E eu tenho 2 e 3. Pela primeira condição, ele tem que ser maior do que 2. Então, 2 não vai entrar. Então, ele tem que ser maior do que 2. Então, todos esses números aqui podem ser. Ou seja, para que esta base aqui seja positiva, basta ser maior do que 2. Então, todos os números para cá. Só que ele também não pode ser igual a 1. Então, por causa disso, o 3 não pode entrar. Então, o 3 não pode entrar. Então, qual vai ser a solução para essa determinação de quais são os valores de x que o logaritmo existe? Bom, se a gente olhar as duas condições, a gente percebe. Bom, esses números aqui, ou seja, todos esses números menores do que menos 1, satisfazem a primeira condição, mas não a segunda. Esses números 2 e 3 satisfazem a segunda, mas não satisfazem a primeira. Os números entre 3 e 5 satisfazem a segunda, mas não a primeira. Somente os valores acima de 5 satisfazem tanto a primeira quanto a segunda. Então a solução para esse sistema seriam todos os números entre 5 e mais infinito. Fechado, aberto em 5, aberto em mais infinito. Você não inclui o 5. Ou, se você preferir, seria todos os x pertencentes a R, tal que x maior do que 5. É isso.